o Santo Sábado do Senhor. Como disse no sábado passado, as duas maiores religiões, ou os dois maiores conceitos religiosos do mundo, transitam entre a guarda e a reverência da sexta-feira e a guarda e a reverência do domingo. Porém, existe no conteúdo bíblico, existe na palavra de Deus, um povo que é chamado e exortado pelo Senhor para que no tempo do fim adore a Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que nele há. Eu queria que você ouvisse hoje a mensagem deste sermão, deste conteúdo bíblico, e não levasse para casa nenhum tipo de preconceito ou de mensagem que seja negativa, ou que tenha ênfase do proibido, do não. Nós vamos tentar apresentar a mensagem do quarto mandamento como sendo algo de extrema necessidade de ser preservado e, quem sabe, resgatado na minha vida pessoal e na nossa família também. Eu tenho muito a referência da minha infância em relação ao sábado. O sábado, para mim, eu posso dizer, sem qualquer tipo de orgulho, mas na certeza de um testemunho para a honra e glória de Deus, que o sábado, para mim, ficou marcado. A guarda do quarto mandamento, para mim, desde o meu princípio da minha infância até os meus dias, vem à minha mente como uma lembrança da verdadeira santidade do Santo Sábado. Se nós, como pais, conseguirmos colocar na mente dos nossos filhos as verdadeiras impressões da santidade do sábado, e eles chegarem até a sua fase de adultos, constituírem o seu lar, e conseguirem também transferirem para os seus filhos a verdade da santidade do sábado, nós podemos dizer que seremos vitoriosos. Por quê? Porque no tempo do fim, o teste final para o povo de Deus ser selado com o selo de Deus ou não, estará dentro do contexto da guarda do Santo Sábado. Que preocupação eu tenho em transferir para os meus filhos o pensamento de que o sábado é o santo dia do Senhor. Que preocupação que eu tenho em colocar na mente dos meus filhos a verdade de que o santo sábado precisa ser um dia diferente dos outros dias da semana. Abram a Bíblia de vocês e vamos falar um pouco sobre este tema, começando a ler juntos o quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Há uma referência especial no dia da criação. Se nós somos criacionistas e não cremos no evolucionismo, se nós cremos na literalidade da criação de Deus, o sábado faz parte, então, um dos fundamentos principais do criacionismo. Todos os dias da semana, Deus usou para criar através de sua palavra. E também no sétimo dia, Deus criou um espaço no tempo para que pudéssemos descansar de nossas atividades físicas, para que pudéssemos ter comunhão com Deus, o Criador, a criatura se apresentar diante do Criador, e para termos também comunhão com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Aquele que puder acompanhar, leia em voz alta, ok? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem
o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esta é a verdade para o tempo do fim. Esta é a verdade para aquele povo que irá representar, não sei a quantidade, mas quem sabe um pequeno grupo ou uma multidão de pessoas fiéis que continuarão a obedecer o 4º mandamento. Rejeitarão tirar da santa lei de Deus um só mandamento, que é o hábito e o costume do mundo religioso hoje. Os 10 mandamentos são respeitados, mas subtrai-se um dos 10, sendo o 4º mandamento o santo dia do Senhor. Apocalipse capítulo 14 nos fala que chegará um tempo, virá um tempo, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão no dia do Senhor, no santo sábado. As mesmas palavras, as mesmas referências de Apocalipse capítulo 14, versículo 7 em diante, estão contidos também no 4º mandamento, ligando então a santidade do sábado, da lei de Deus, para o tempo do fim, aonde um povo será chamado para adorar a Deus, aquele que fez a terra e os mares no santo dia do Senhor, do 4º mandamento. É hora de nós começarmos a colocar maior relevância e preocupação quanto à santidade do sábado do Senhor. Sabe por quê? Porque as leis que envolvem o decreto dominical estão sendo a cada dia que passa elaboradas, modificadas, alteradas, para restringir e para impor sobre o povo do advento, o povo do 4º mandamento, a observância do 1º dia da semana. As leis atuais deste país estão sendo trabalhadas e desenvolvidas para que haja um tempo de provação tal qual nunca houve em relação ao santo dia do Senhor. E se nós não começarmos a viver e a resgatar em nossa vida pessoal a necessidade da observância e da santificação deste dia de sábado, possivelmente nós seremos pegos de surpresa. E Ellen White diz no livro Testemunhos Seletos que naqueles dias do decreto dominical, muitos adventistas que guardaram o sábado a vida inteira em família, verão um ou outro de seu lar aceitando a observância do 1º dia da semana, a imposição do 1º dia da semana, e olharão e dirão assim: mas você foi adventista, você guardou o sábado desde criança? E este vai olhar e dizer assim: olha, sim, mas agora há um decreto. Se eu não trabalhar, eu vou perder o meu emprego. Se eu não trabalhar, eu não vou ter como sustentar a minha família. Se eu não trabalhar, eu vou ser levado às cortes, ao julgamento. Se eu não trabalhar, eu vou ser condenado à morte, à prisão e à morte. Ellen White diz que muitos no tempo do fim olharão para dentro de casa e verão filhos, familiares, transgredirem o sábado devido à imposição do decreto da lei dominical. Para que isso não aconteça em nosso lar, em nossa casa, o meu pedido hoje é que você ouça essa mensagem como um motivo de resgate da restauração do santo sábado para a minha vida e para a sua família também. É tempo e momento de nós começarmos a resgatar o senso da santidade e o senso dos benefícios que nos traz guardar o santo sábado do Senhor. Existem benefícios físicos, existem benefícios espirituais, e existem benefícios que envolvem o relacionamento humano na guarda do santo sábado do Senhor. Eu queria que você prestasse atenção na citação que Ellen White nos traz no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página
292. Testemunhos Seletos, volume 1, página 292. Diz o seguinte: foi-me apresentada todo o céu como contemplar e observar no decorrer do sábado aqueles que reconhecem as reivindicações do quarto mandamento. Estes que guardam o sábado. A serva do Senhor diz que foi mostrada a ela então, perante todo o céu, um grupo de pessoas que estava guardando e reconhecendo a santidade do quarto mandamento. Os anjos, diz ela, estavam anotando o interesse deste povo na divina instituição do sábado. E os anjos viam que este povo que guardava o sábado, que tinha interesse na instituição da santidade do sábado, tinham respeito por ele. Ela diz que este povo, aqueles que santificavam o sábado, e que os anjos olhavam do céu e viam o respeito por ele, tinham guardado no coração o propósito eterno de defenderem estritamente a guarda do santo sábado do Senhor. A estes, diz Ellen White, o Senhor ordenou aos anjos: atenda-lhes as suas orações. A este povo que reservou em seu coração a guarda do santo sábado, o Senhor disse aos anjos: a estes, atenda-lhes as suas orações. A este povo, honrem-nos. A este povo, ofereça a eles benefícios de luz espiritual, saúde física e proteção em sua vida pessoal. Há benefícios na guarda do sábado. O Senhor lá do céu está olhando o povo que guardou no seu coração o estrito interesse de santificar o santo dia. E Ele diz aos seus anjos: atenda-lhes as suas orações. Ele diz aos seus anjos: ofereça a eles luz, discernimento da palavra de Deus. Ofereça a eles saúde física. E ofereça a este povo proteção. A serva do Senhor diz que no tempo do fim, quando for promulgado o decreto dominical, para que o povo de Deus seja perseguido por rejeitar a observância do primeiro dia da semana, alguns se precipitarão, alguns do mundo, alguns ímpios que não guardam o sábado, e antes do governo e das leis políticas civis ordenarem a matança dos que guardam o santo sábado, Ellen White diz que alguns destes que não guardam o sábado se precipitarão e irão tentar matar o povo de Deus usando uma espada, é a linguagem que ela usa. E ela diz que estes que não guardam o sábado e que perseguirão e que tentarão matar os que guardam o sábado, irão invadir os lares. E a serva do Senhor diz que a espada deles, que seria usada para matar o povo de Deus, aqueles que santificam o sábado, diz Ellen White, se quebrará, se esmiuçará. Há benefícios espirituais, físicos e de relacionamento para a guarda do sábado. A estes que guardam o santo dia do Senhor, o Senhor diz: atenda-lhes as suas orações. A estes que guardam o santo dia do Senhor, o Senhor diz: dê a eles saúde física. A estes que guardam o santo dia do Senhor, o Senhor diz: dê a eles proteção, livramento do tempo do fim, do mal. Como está a guarda do sábado, querido amigo, querido irmão, presente aqui neste sábado, neste santo dia, na sua vida pessoal, na sua vida familiar? Estamos conseguindo imprimir na mente dos nossos filhos o senso de santidade do santo sábado do Senhor? Ou os nossos filhos têm lidado com o sábado como sendo mais um dia, um outro dia comum?
É bom que lembremos que descansar no sábado é necessário. Porém, a serva do Senhor diz, no livro Testemunhos Seletos, que descanso sem comunhão é transgressão do sábado de Deus. Podemos descansar, devemos descansar, mas deve haver também o senso de comunhão com Deus e com o nosso semelhante. Há muitos adventistas do sétimo dia que somente guardam o sábado no tempo e no período que vão à igreja. E pensam que este tempo de estarem à igreja é o suficiente para o restante de todas as 24 horas do sábado. Não. Durante as 24 horas do sábado, é nos ensinado que devemos buscar de Deus comunhão a Ele. Buscar também relacionamento humano ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Com a nossa família, com aqueles que precisam de uma mão estendida para serem auxiliados, ajudados. Aquela palavra que muitos de nós não ouvimos há muito tempo, o trabalho missionário deve ser executado nas horas do sábado. Visitar as viúvas, os órfãos, os desamparados. Comunhão meramente, estritamente, unicamente das horas do culto do sábado e voltarmos para casa e passarmos todo o tempo ocupando dos nossos próprios interesses, é transgressão do sábado. Ocupe as 24 horas do sábado tendo comunhão com Deus, tendo descanso físico também. Não é pecado dormir no sábado. Eu disse no sábado passado. Pode dormir à vontade. O que a serva do Senhor diz é o seguinte, que não seja um sono ocioso, que haja o complemento da comunhão com o meu semelhante, com o meu próximo, que haja ação em busca de aliviar a dor e o sofrimento do meu próximo, do meu semelhante. A serva do Senhor diz o seguinte, que nós muitas vezes usamos as horas do sábado para colocar à mesa conversas levianas, conversas desnecessárias, conversas que anestesiam e que tiram da mente dos nossos filhos a impressão da santidade de Deus e do sábado. E a Bíblia fala que nós não podemos, em Isaías capítulo 58, usar de palavras vãs nas santas horas do sábado do Senhor. Que tipo de conversa chega aos ouvidos dos seus filhos no sábado? Que tipo de palavras saem de seus lábios nas horas do santo sábado? Vejam só o que diz Ellen White a respeito do procedimento nas horas do sábado. No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 296, a serva do Senhor diz, a maneira como nós lidamos com o sábado nos coloca do lado de Deus ou de Satanás. É duro isto. Mas a forma como passamos as horas do sábado nos aproxima de Deus ou do inimigo de Deus. Santificar o sábado envolve salvação eterna. Há muitos que passam pelo sábado imaginando e pensando que vir à igreja é suficiente, mas durante as horas do sábado continuam usando vãs conversações, atividades mundanas, e estão mais se aproximando do inimigo de Deus do que do Senhor do sábado. É hora, queridos, de nós começarmos a nos preocuparmos em resgatar e de imprimir na mente dos nossos filhos a grande necessidade e importância de guardar o santo dia do Senhor. O quarto mandamento, ele constitui ainda hoje, em nossos dias, um grande teste de obediência ao Criador. O sábado, o quarto mandamento, será daqui logo, a pouco tempo, o elemento central do último teste de fidelidade e obediência do povo de Deus. Logo, a insistência do repouso do domingo virá como lei. E muitos que hoje guardam o sábado sucumbirão às leis dominicais impostas
pela política e pela religião. Logo, a insistência também do repouso do sábado será estranho aos ouvidos dos nossos filhos. Para muitos jovens, para muitos filhos, soa como que absurdo guardar o sábado. Soa como impopular e sem lógica. Mesmo para jovens adventistas e filhos criados na igreja, alguns, quando são chamados a adorar e a evitar algumas atitudes e atividades nas horas do sábado, eles dizem assim, mas isso não tem lógica, isso é um absurdo. Veja o que diz a serva do Senhor, que logo, irmãos, muito próximo de sair o decreto dominical, na mente de muitos adventistas será ilógico, absurdo a guarda do sábado. E esses vão se submeter às leis dominicais, à lei dominical. Nós estamos preparando e fortalecendo a nossa geração para que ela seja uma geração que fique de pé e receba o selo de Deus? Ou estão os nossos filhos tendo já um pensamento e uma ideia de que não é lógico, é sem sentido guardar o sábado? Muitos filhos de adventistas e muitos adventistas de muito tempo, até hoje, questionam a guarda do sábado. E os seus questionamentos quase sempre se esbarram em seus interesses pessoais, em sua limitação, em não conseguir guardar o sábado pelo excesso de atividades na semana. Não dá para fazer tanto quanto eu preciso fazer na semana, eu tenho que usar as horas do sábado também. E aí a correria do mundo tira de nós o preparo para a guarda e para recebermos o santo sábado do Senhor. Sexta-feira, na casa de muitos adventistas, é um dia, desculpe a palavra, infernal. Correria para cá, correria para lá. Para alguns, não existe mais o dia da preparação, já é ilógico, já é absurdo, já é insensato. Já tem que guardar o sábado e começar no pôr do sol da sexta-feira? Imagina! A estes, diz a serva do Senhor, quando lhes vierem as provações do tempo do fim, serão levados facilmente à queda, serão levados facilmente à derrota espiritual. Como nós tratamos o sábado hoje, refletirá no tempo do fim, mediante as provações que teremos que enfrentar sobre a santidade do santo sábado. Querido, não coloque desculpas pessoais que impeça você de guardar o santo sábado. Obediência, estrita obediência e fidelidade ao quarto mandamento é exigido do povo de Deus. E Ele dá condição para que você obedeça. Deus nunca pede algo que seja impossível ao seu povo obedecer. Não coloque desculpas. Não coloque obstáculos no aprendizado e na impressão da guarda do santo sábado na mente dos seus filhos. É o santo dia, ponto final. Obediência restrita ao mandamento de Deus, aos mandamentos do Senhor. Hoje eu estou falando especificamente ao quarto mandamento. Ellen White nos ensina como guardar e receber o sábado. E ela fala que nós deveríamos começar a guardar o sábado do Senhor a partir do pôr do sol do próprio sábado. Já deveríamos começar a planejar a nossa semana para que as horas benditas, santas e felizes do pôr do sol de sexta-feira que virá, não sejam transgredidos. Mas nós não estamos tendo tempo para isso. Alguns falam assim, é muita correria, pastor. É muita correria. Eu não sei se tem aqui algum médico que trabalha com os olhos, oftalmologista, mas eu li algum tempo atrás a seguinte ilustração, que a visão do homem é periférica de 180 graus. Aqui, você que está enxergando aí 180 graus, parado. Quando você começa a andar, você começa a diminuir para 160 graus a sua percepção das coisas que estão ao seu redor, das pessoas, dos obstáculos. Quando você começa a caminhar, a sua percepção dos 180 graus cai para 160 graus.
Se você começa a andar de carro a 60 por hora, a sua percepção das coisas laterais, do universo real, cai para 90%. A metade, a 60 km por hora. A 120 por hora, você começa a perder os 90 graus de percepção das coisas reais e começa a só enxergar 45 graus. É a sua percepção. Quanto mais você aumenta a sua velocidade, mais estreita vai ficando a sua visão e a sua percepção das coisas reais. Aí aplica-se a Fórmula 1. Quando um carro de Fórmula 1 alcança 320 km por hora, o piloto do carro da Fórmula 1, ele só consegue ter a percepção do mundo real 7%, irmãos. Aqui, ele vê como que não há janelinha. 7% dos 190 graus, 180 graus. O que isso tem que ver? Quanto mais o homem se envolve com a correria do tempo, menos percepção ele tem da santidade do sábado. Menos visão do todo do sábado o homem tem. Ele perde, porque eu corro muito, pastor, eu não tenho tempo para nada. O mundo é correria. Eu não posso parar. Quanto mais a velocidade que você impõe a si, do seu trabalho, das coisas humanas, cresce e aumenta, menor percepção você vai tendo das coisas espirituais e da santidade do sábado. Sabe por quê, irmãos? Porque é interesse de Deus que você perca a referência do santo sábado e ocupe uma semana inteira o seu corpo, o seu físico, em trabalhos excessivos, que você chegue no sábado e fale assim, eu não posso, eu não consigo, pastor, estou cansado. Eu tenho que descansar. Claro que sim, deve descansar. Mas dentro do descanso do sábado, envolve também a comunhão, a ação missionária, o relacionamento entre cristãos, o envolvimento com as coisas de Deus na igreja. Mas o homem está tão ocupado, tanta correria, que não lhe sobra tempo nem para servir a Deus nas horas do santo sábado. Olha o que diz a serva do Senhor em relação a algumas atividades e tarefas em relação ao sábado. É hora, amigos, de começarmos a resgatar o bom senso da santidade do sábado do Senhor. Veja o que diz Ellen White, conselhos para que possamos otimizar a guarda do sábado. Não devemos preparar para o sábado muito alimento, nem maior variedade que nos outros dias. Em lugar disso, a comida do sábado deve ser uma comida simples, para que não se ocupe tanto tempo a cozinhar. E nós geralmente, é hábito nosso, no sábado é a comida especial, e tem que ser especial, não há problema de ser especial, mas ela fala, cuidado, para que você não ocupe na grande variedade do alimento e perca a santidade e a visão do sábado, cuidado. Ellen White diz, não se deve ler revistas seculares, periódicos e jornais no sábado. Ela fala também, nós devemos procurar prazeres espirituais no sábado. Jogar bola, nadar, não é uma necessidade, mas sim uma negligência do dia sagrado e santificado por Jeová. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 258. Na sexta-feira, a roupa das crianças devem ser examinadas. Durante a semana, já deve ter sido toda preparada por suas próprias mãos. As crianças têm que preparar, sabendo que a sua roupinha vai ser usada no sábado, sob a orientação e direção da mãe, para que possam vesti-las calmamente, sem qualquer confusão ou correria, e palavras precipitadas nas horas do sábado. Sabe aquela confusão na hora de sair para a igreja? Achou tua meia? Sabe onde está tua calça? Pegou a gravata? Ellen White fala que nós deveríamos começar a arrumar e a nos preparar e ensinar os nossos filhos a deixar separado a roupa, para que no santo sábado não comece aquelas palavras precipitadas, duras, que nós falamos aos nossos filhos. E olha, irmãos, o pastor também fala, viu? Eu tenho 2 em casa.
Eu que gosto de cumprir horário, como é difícil, não é fácil. Mesmo que você oriente que fique na sexta-feira tudo arrumado, na hora do sábado parece que tudo conspira contra o espírito do sábado. Por isso nós devemos usar a sexta-feira da preparação para aliviar-nos das preocupações das horas do Santo Sábado. Outra citação de Ellen White. Neste dia de sábado, ela está falando aqui sobre a sexta-feira. Neste dia de preparação, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. O pôr do sol é hora de você pegar e ligar, olha, me perdoe, se te fiz um mal. As divergências existentes entre irmãos e os membros da família devem ser removidas para receber as horas do Santo Sábado. E quantas vezes nós começamos o sábado com a cara fechada, emburrada, sem querer falar com o esposo, com a esposa, com os filhos. Dessa forma, nós estamos negligenciando as bênçãos do Santo Sábado do Senhor. Veja o que diz mais Ellen White. Não devemos perder as preciosas horas do sábado levantando-vos tarde. No sábado a família deve levantar-se cedo. Não, pastor, a semana inteira eu acordo cedo. O patrão não me perdoa. Eu tenho que chegar no horário em casa, mas no sábado, pastor? Não devemos perder as horas preciosas do sábado levantando-se tarde no sábado. Você pode, é claro, não precisa acordar porque você vai para o trabalho às 7 e acordar às 7 no sábado. Você tem um horário, mas cuide com zelo do horário. Porque, queridos, vou repetir. Quando Deus alimentava o seu povo, enviando o maná todos os dias e duas vezes mais na sexta-feira, diz o Espírito de Profecia que essa atitude era uma atitude pedagógica para que o povo que foi liberto do cativeiro egípcio lembrasse da santidade do sábado. O maná cai na hora certa. Alimentar-se da palavra de Deus tem que ser no tempo certo, na hora certa. Nós estamos começando 9h30 a escola sabatina. Você está convidado a vir se alimentar do maná que cai a partir das 9h30, ok? Cuide do zelo do horário, das horas do Santo Sábado. Desagrada a Deus que os observadores do sábado durmam muito tempo, longo tempo, chamado sono ocioso. Recomendo-vos a todos que não lavem louça no sábado, se for possível evitá-lo. Não sendo possível, pode lavar, mas pede que seja evitado. Não é incoerente, e sim apropriado, que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 258. Existem outros conselhos mais da serva do Senhor para o santo dia. Mas eu queria que você agora tivesse comigo o último texto da Bíblia que fala a respeito do sábado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias 13, 15. Neemias capítulo 13, versículo 15. Neemias capítulo 13, versículo 15. Estou com uma mão só, já vamos chegar lá. Neemias 13, 15. Diz a palavra de Deus: Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadoria,
que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Versículo 22. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Louvor, os levitas eram responsáveis pelo louvor. Então, no pôr do sol, nas portas de Jerusalém, havia louvor, preparando-se então para receber o santo sábado. O que eu quero dizer com esse texto, irmãos, é que Deus está procurando hoje pessoas que sejam fiéis, sinceros, obedientes ao quarto mandamento. Não vamos permitir que a ideia da falta de lógica, da falta do senso, venha ocupar a mente dos nossos filhos e a nossa mente também como pais, e dizermos assim: como pode? É ilógico, é irracional. Não há senso guardar o sábado no século 21. É esta provação que o povo de Deus já está enfrentando para se preparar para então enfrentar o decreto dominical maior que virá ao povo de Deus. Não permita que os seus filhos vejam em nós o tempo de, diz Ellen White, relaxo da guarda do sábado do Senhor. Que os nossos filhos vejam em nós, pais, a estrita obediência e fidelidade e zelo à guarda do sábado do quarto mandamento. E que possamos juntos, se for necessário, irmãos, a partir de hoje, restaurarmos a guarda do sábado, cuidando para que os nossos filhos tenham essa referência para a vida eterna. Porque lá nos céus, de uma lua nova a outra lua, e de um sábado a outro, nós vamos fazer o quê? Adorar ao nosso Deus. Que essa referência fique guardada em minha mente e na mente dos nossos filhos. É o meu desejo e a minha oração. Amém. ...531 do nosso cenário, ok? Vamos ficar de pé? Cantarmos juntos? Junto a ti, meu Deus.
tempo, há uma senhora que ela me pediu que eu contasse essa experiência sempre que eu pregasse a respeito do sábado. E eu me esqueci. Ela, uma família de bem, uma família de posses em São Paulo. Todo sábado, depois do culto, a família descia para o Guarujá. E ali tem ali uma residência muito agradável, bonita, lancha, jet ski. E ela falou para mim um dia: pastor, eu não me sinto bem, mas a família vai para lá. A família se reúne lá. Eu falei: não há problema, irmão. Pastor, o que fica na minha consciência é que logo após o almoço da família, todos juntos, nós vamos à praia, e é um dia comum junto aos outros, é o dia comum de recreação para os nossos filhos, como é no domingo. Eu não vejo referência do sábado nesse dia, mesmo que estejamos com a família. Eu falei: irmã, tente mudar, tente criar outras atividades. Mas pastor, já é um hábito, é como se fosse um dia qualquer. Nesse ambiente, ela estava nadando também com os seus netos, quando aconteceu lá no Guarujá, de um jet ski bater na cabeça dessa senhora. E ela ficou desacordada. Depois ela me contou que enquanto ela se afogava e sentia que ela estava perdendo a vida, a mensagem que vinha na sua mente era: sábado, o santo dia do Senhor. O sábado, o santo dia do Senhor. O sábado. E ela não se sentia nem assim, reagindo. A voz vinha: sábado, santo dia do Senhor. E ela disse, naquele momento que estava se afogando: Senhor, ajuda-me a restaurar o teu santo dia. E ela conta na sua história que sentiu que alguém a pegou e a levou para fora. E ela chorava, chorava, e ninguém entendia o motivo do seu choro. E ela me procurou e disse: pastor, foi porque enquanto eu estava me afogando, eu via claramente as tábuas da lei e o sábado acendendo assim, pastor, acendendo a minha mente. Nunca vou me esquecer, pastor. Conte isso para a igreja onde o senhor for pregar. Eu falei: conto sim, irmã. Ellen White teve uma visão, irmãos, onde ela disse que o santo sábado, dentro dos 10 mandamentos, tinha uma luz especial, brilhando forte, anunciando que este é o dia do Senhor. Não permita que a falta de lógica, falta do senso, confunda você da santidade do sábado. O sábado é santo, santo é o Senhor, ponto final. E viva esse conceito, transfira esse conceito aos seus filhos, e que o sábado seja um dia deleitoso, agradável. Tudo que eu falei a respeito do que não agrada a Deus, não é porque você tem que colocar peso sobre isso. Evite. E o sábado será um dia deleitoso e agradável para a nossa família, ok? Oremos. Senhor Deus, leve-nos para casa, tendo em nossa mente o bom senso da santidade do teu santo dia, Senhor. Que os nossos filhos cresçam e que não percam esta verdade clara, esta verdade, Senhor Deus, da tua palavra viva no coração deles, ó Pai. Que os nossos filhos sejam defensores e guardadores do santo dia. Ajuda-nos a resgatarmos aquilo que está nos atrapalhando a guardar o sábado, Senhor Deus. E quando o Senhor voltar, ou melhor, antes da tua volta, sela-nos, Senhor Deus, com o selo do Senhor, o selo do santo sábado, para que façamos parte, Senhor Deus, daqueles selados, benditos e escolhidos do Senhor para a vida eterna. Perdoe os nossos pecados, dá-nos um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém.